está acontecendo agora. Tic-tac. A não ser que você esteja em Marte, ou seja totalmente desligado da política, provavelmente já ouviu ou leu uma dessas expressões usadas para anunciar notícias bombásticas, entre elas a da morte de Lula. Em tempos normais, o boato sobre a morte de Lula seria apenas mais um aspecto caricato dessa nossa caricata democracia. Mas não vivemos tempos normais, a não ser que você ache que manifestantes diante de quartéis, um tirano de toga e um ex-presidiário que foi eleito presidente pela terceira vez são sinais de normalidade. Nestes tempos anormais, portanto, a morte de Lula é tratada pela esquerda como uma fake news a ser combatida por todos os meios possíveis. E se duvidar, logo Alexandre de Moraes aparece aqui para dizer que o boato é uma ameaça à democracia. O que só acrescenta uma camada extra de caricatura a essa coisa toda. Tudo começou depois que o ex-presidiário Lula foi para a Bahia descansar, porque Lula deve ter cansado muito mesmo de mentir e suplicar a ajuda do TSE para vencer Bolsonaro por uma margem minúscula de votos. Como Lula não é muito chegado ao povo, o descanso dele ocorreu longe das massas que supostamente tanto amam e apoiam. Aí, como vivemos num país cuja política é marcada por eventos dramáticos, desde o suicídio de Getúlio Vargas até, sei lá, a morte do ministro do STF, Teori Zavascki, passando ainda pela renúncia de Jânio Quadros, a morte de Tancredo Neves antes de tomar posse, a imaginação do povo se misturou a uma esperança confusa. Dessa mistura é que surgiram os curiosos boatos. E é curioso perceber que até no boato a criatividade do brasileiro mantém certa lógica. Repare, por exemplo, que antes de matarem Lula, deram a ele alternativas como uma doença terminal, que foi desmentida pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, com o uso de um advérbio interessante. Infelizmente. Esse negócio de Lula tá doente. Não tá, né? Não tá, infelizmente. Ele tá em... Como eu disse, é interessante perceber como o boato vai se transformando, vai ganhando forma. E com o tempo as pessoas vão acrescentando a ele camadas e mais camadas de provas. Depois de descansar, afastado do povo baiano, que supostamente lhe deu mais de 70% dos votos no estado, Lula reapareceu aqui e ali. Mas quando o povo coloca uma ideia na cabeça... As aparições do finado Lula ganharam uma explicação simples. Um sósia. Caramba, como é que ninguém pensou nisso antes? Um sósia que anda por aí usando uma máscara de Lula. Tipo aquele filme, Uma Babá Quase Perfeita, sabe? Outras provas supostamente irrefutáveis são fotos em que Lula aparecia com os dedos das mãos intactos, ou então fotos em que o fotógrafo oficial propositadamente ocultou o dedo de Lula. Digo, do sósia. É do Lula ou do sósia? Agora eu não sei, agora eu já fiquei confuso. A esquerda, como não poderia deixar de ser, tripudia disso tudo. A imprensa se revolta e sobe na sua torre de marfim para chamar todo mundo de ignorante ou para testar a má-fé do boato. Eu prefiro tentar compreender o que leva uma pessoa, ou melhor, milhares ou até milhões de pessoas a acreditarem numa teoria dessas. É uma mistura de medo e esperança mal direcionada. O medo, neste caso, é de ser mais uma vez vítima de um grande esquema criado para ludibriar o cidadão comum. Parte da população ainda enxerga o Estado, ou o sistema, como preferem alguns, como uma grande engrenagem que só é eficiente na hora de mentir. Uma engrenagem capaz de esconder a morte de um presidente recém-eleito num país com mais de 200 milhões de habitantes, colocando um sósia no lugar dele. E se esquecendo apenas do detalhe do dedo mindinho que Lula teria perdido no trabalho. Já a esperança é mal direcionada porque se apega ao inesperado, ao cisne negro, ao milagre como única alternativa ao futuro que se anuncia. Não, Lula não morreu,
não foi substituído por um sósia e não está com uma doença terminal. Pelo contrário, ele está vivinho da Silva, articulando a transição ao lado do parça Alckmin e fazendo o que faz de melhor, conchavos nos bastidores. Não há uma grande conspiração desse tipo em andamento, o que não quer dizer que não haja conspirações de outros tipos em andamento, todas muito mais simples e prosaicas, muito mais danosas ao cidadão, porque não existem só na imaginação deliciosamente fértil do brasileiro. São conspirações que mantêm um contato com o mundo real, com o país real, que não tem espaço para uma versão brasileira da comédia Um Morto Muito Louco, filme, aliás, que envelheceu mal, mas que, infelizmente, tem espaço para